Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida, o 25º episódio dessa segunda temporada. E nesse episódio eu vou falar sobre lavar roupa suja da empresa ou do seu chefe nas redes sociais, a polêmica que a gente teve aí algumas semanas atrás. E eu segurei um pouco os episódios porque eu tava de férias, né, também sou filho de Deus, e eu decidi deixar um pouco a tecnologia de lado, curtir a praia, o pôr do sol, botar o pé na areia, né, ficar junto da minha família e tirar esse tempo para ser um tempo de detox, digamos assim, de tecnologia. Mas nunca é tarde para a gente colocar as fofocas em dia, não é? E como eu não quero falar especificamente da empresa ou das pessoas, até porque eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário, eu vou criar uma historinha aqui que eu acho que vai ajudar a contextualizar essa situação. Se você não faz ideia do que eu estou falando, fica tranquilo que a minha historinha vai te ajudar pelo menos a entender esse cenário, tá bom? Nessa minha historinha, tudo se passa na empresa Pedro Dindim, uma empresa conhecida no mercado financeiro que vem crescendo muito nos últimos anos. Lá trabalha o Miguel, dentro do departamento de controle de vendas, com seu líder direto Juarez e seus colegas de trabalho. Tudo aqui é ficção, tá? E qualquer semelhança é mera coincidência. Inclusive, parte dessa historinha é meramente ilustrativa e eu diria até especulativa, tá? E a empresa, ela vem crescendo nos últimos anos e com isso novas metas agressivas aparecem, controles mais rígidos, compliance, regulações que tomam conta de cada departamento e errar não é mais permitido. Somos grandes e queremos estar entre os maiores, esse é o lema da empresa. E Miguel vem trabalhando durante muito tempo sob essa pressão e ele está cansado, ele está próximo do seu limite. Mas ele tenta sempre manter o seu trabalho de acordo com a expectativa do seu chefe, Juarez. Juarez, por sua vez, ele não aceita falhas, ele não pode aceitar falhas. Ele é o responsável pelo departamento super importante e estratégico dentro da empresa. Errar não é aceitável e pode causar enormes impactos de imagem financeiros dentro da empresa. Diariamente ele conversa com o time e deixa claro, errar não é uma opção. E o time, cada vez mais desmotivado e cansado, acaba falhando pela exaustão. E um dia, ele deixa todo o sistema de vendas fora do ar. Então, Juarez chega e ele grita com todo mundo: como é que vocês deixaram isso acontecer? Não é aceitável, eu deixei claro para vocês como é que vocês não entenderam. Miguel, é inconcebível que você tenha deixado isso acontecer. E diante do time todo, essa mensagem é clara. Se você cometer esse erro, você está fora. Simples assim. E o Miguel, cansado desse cenário, decidiu botar para fora as suas verdades nas redes sociais, mostrando a realidade pela qual ele passou nos últimos meses. E com isso ele colocou em xeque a capacidade de liderança do seu chefe Juarez e a imagem da própria empresa Pedro Dindim. E as pessoas nas redes sociais começaram a discutir e o tema foi crescendo. Como é que podia uma empresa tratar assim seus funcionários? Como é que ela podia permitir tal nível de assédio moral? Muitas pessoas diziam isso, né? E esse é um exemplo do que um líder não pode fazer. Agora, vamos rebobinar um pouquinho essa história e ouvir ela de outro jeito? Juarez estava há muito tempo na empresa e ele sabia o que era necessário para manter a casa em ordem. E ele dedicou muito tempo da sua vida, até mesmo estando afastado da sua família, para que tudo dentro da empresa, para que esse crescimento exponencial desse certo. Ele era ambicioso, mas ele também buscava entregar o seu melhor. E ele conhecia o risco do seu trabalho, então ele decidiu criar um conjunto de procedimentos e regras que deveriam ser seguidos para evitar qualquer risco. Ele apresentou para o time esse conjunto de procedimentos e ele falou, olha, a gente precisa seguir isso aqui para garantir que a gente não vai ter problema no nosso dia a dia. E dentro do time, algumas pessoas seguiram, entenderam o propósito e a importância, e outras pessoas, assim como Miguel, não achavam que isso era tão importante, acharam exagerado. E diversas vezes Juarez explicou para o Miguel que não podia tentar acelerar o processo ou seguir um fluxo diferente, que as regras tinham sido criadas para evitar problemas e que, por mais que eventualmente num caso ou outro não desse problema, uma hora isso podia acontecer. E Miguel, por muitas vezes, não seguiu e, por sorte, não teve problema. Até que um dia o gato subiu no telhado, o sistema ficou fora do ar.
E o Juarez não acreditou. No dia anterior ele tinha reforçado a importância dos procedimentos com o Miguel e com o time, e ele não entendeu o porquê. E aí ele explodiu. Ele falou: como é que vocês deixaram isso acontecer? Como é que vocês não prestaram atenção no que eu fiz? Isso é inconcebível. E antes mesmo que ele se arrependesse, já era tarde. O seu nome já estava nas redes sociais e a situação já tinha sido exposta da forma como tinha acontecido. E pessoas estavam criticando a empresa, a sua liderança, vendo o Juarez apenas através desse prisma, né? Apenas através dessa conversa. E eu, sinceramente, eu podia criar aqui várias outras histórias, colocando cada um desses personagens em um momento como vítima, em outro como opressor, e a gente nunca sabe exatamente o que aconteceu, e nunca vai saber, porque a gente só está vendo o fato através do olhar das outras pessoas. A gente não está dentro do contexto, a gente está olhando 3 peças do quebra-cabeça e falando assim, deixa eu adivinhar a imagem que vai formar. E isso não vai acontecer. O fato é que, no momento em que isso sai da empresa e vai para as redes sociais, não é apenas um evento que está em jogo, não é um fato isolado, é o nome da empresa, é a imagem do que ela representa, é a carreira dos profissionais que estão lá dentro, é muito mais do que um fato isolado que foi, enfim, aconteceu do jeito que não deveria. E nas redes sociais, o compartilhamento de fatos, junto com o julgamento alheio, é mais rápido que a velocidade da luz. Alguns de vocês devem lembrar, alguns anos atrás, uma publicação falsa que saiu, acho que foi até no Orkut ou no Facebook, eu não lembro agora, falando sobre uma mulher que era sequestradora de crianças e essa mulher ela era babá, né? E ela acabou sendo linchada na rua até a morte. E depois que foram verificar que era mentira, que era uma fake news. Então, assim, as redes sociais, infelizmente, têm esse poder. E rede social não é lugar de lavar roupa suja. Ah, Bruno, beleza, mas então a gente não pode expor o que a gente pensa? Claro que pode. A liberdade de expressão é direito de todos, desde que a gente respeite o limite do outro, inclusive quando o outro é uma empresa. Vamos dizer que esse fato isolado, ou melhor, vamos dizer que isso aconteceu e foi um fato isolado, e que a Pedro Dindim seja prejudicada por conta desse evento, por conta dessa repercussão que teve na rede social, e acabe perdendo parte dos seus clientes, e com isso tenha que mandar 20% do seu quadro de colaboradores embora, tem que desligar 20% das pessoas lá. Você acha que essa lavagem de roupa suja foi boa para a empresa ou para as pessoas que estão lá? Com certeza não, né? Ah, Bruno, mas a empresa realmente pode ter tratado mal seus funcionários, seus líderes serem autocráticos, o ambiente ser totalmente tóxico e a gente não pode botar a boca no trombone, não pode trazer isso à tona para que todo mundo saiba o que acontece? Gente, vamos lá. Agora é minha opinião, tá? Eu vejo a empresa como um organismo vivo. Toda empresa é um organismo vivo. E quando você tem problemas, ele dá sintomas. Se você tem alguma infecção, você tem febre, o seu corpo diz, olha, tem alguma coisa errada, você tem febre, você tem um sintoma. Se você tem pedra nos rins, você começa a sentir a dor. Para quê? Para ele te avisar que tem alguma coisa errada. Ou seja, sempre existe uma forma de identificar que algo não está legal. Uma empresa boa, uma empresa grande, ela sempre vai ter um canal aberto com seus funcionários, uma ouvidoria, um ombudsman, ou até mesmo uma área de pessoas, o departamento pessoal. Se uma empresa tem problemas como esse, de forma generalizada, alguém já teria levantado esses pontos e a empresa já teria se manifestado para resolver o problema. Ela não ia esperar acontecer algo grave que pudesse manchar a imagem dela, que pudesse gerar um impacto maior, para ela, a partir daí, ter alguma ação. Por isso que, na minha opinião, esse cenário específico foi um cenário pontual, onde ninguém está certo. É isso mesmo que você ouviu, ninguém está certo, para mim está todo mundo errado. O líder que, independente do estresse, e aí eu estou interpretando que houve um estresse, né, tratou da forma errada o problema, dando feedback de correção em grupo, ali na frente de todo mundo, tratando de forma abusiva e ameaçadora. O funcionário ou a equipe que foi intransigente e não seguiu o acordo e principalmente não vestiram a camisa do lugar onde eles trabalham, preferindo se colocar como vítima no LinkedIn, publicando coisas da empresa, publicando diálogos que, fora de contexto, podem trazer uma interpretação totalmente desalinhada com o que realmente aconteceu. E, gente, falando sobre esses papéis, se o líder tem problema com alguém, a ferramenta é feedback.
é conversar, é ter empatia, é comunicar com clareza, é utilizar a comunicação não violenta, é definir ações de melhoria e desenvolvimento. E se não der certo, é realocar essa pessoa onde ela possa ter mais aptidão dentro da empresa, onde ela possa desempenhar melhor o seu papel. E se mesmo assim não funcionar, é agradecer pelo tempo que ela teve na empresa e dar uma oportunidade para que ela encontre um lugar onde ela realmente possa desempenhar melhor o seu papel. E é isso, gente. A gente não tem que se sentir culpado e o líder ele não tem que tentar o esforço extremo para manter as pessoas. Ele tem que dar feedback, ele tem que ser claro, ele tem que comunicar com o máximo de detalhe o que precisa ser melhorado e a pessoa do outro lado tem que entender. Se não entendeu, gente, talvez ela não esteja no lugar certo. E se o funcionário tem problemas com o líder, você também deveria ter chamado o seu líder para dar o feedback para ele. O feedback não é uma coisa top-down. Você pode chamar o seu líder, dar esse feedback para ele, falar o que você está achando que está errado, e se mesmo assim não funcionar com o seu líder, utilize os canais corretos dentro da empresa, para mostrar que você está buscando o melhor que é para você e para a empresa. E se a empresa não fizer nada, gente, você ainda tem a oportunidade de sair da empresa. A empresa não vai saber que existe uma liderança desalinhada com os valores dela se ninguém falar, não é? E se nada der certo, você ainda tem a escolha de ir para uma empresa que te proporcione o que você está procurando. Então, assim, ninguém te obrigou a vir para essa empresa e nem te obrigou a ficar lá. A escolha sempre tem que ser sua. Porque você se sente bem, porque você gosta dessa empresa, porque os teus valores estão alinhados com os dessa empresa, então você se sente parte. Isso não é uma obrigação. E para os líderes, gente, tanto para os líderes quanto para os liderados, ninguém é substituível, gente. Se uma pessoa, se um colaborador, se um líder, se um CEO não estão contribuindo com a evolução do todo, a gente tenta trabalhar para desenvolver essas pessoas, para desenvolver esses papéis. Desde ferramenta a gente troca até CEO, mas não adianta. Se um lado não quer, dois não brigam. A gente não vai lavar roupa suja, né? A gente vai procurar um lugar onde a gente se enquadre melhor. E por último, a empresa tem que fomentar um ambiente de colaboração, de transparência, de comunicação aberta, onde desde o CEO até o faxineiro todos estão dispostos e disponíveis e abertos para ouvir opiniões, críticas, sugestões para melhorar o dia a dia. A empresa é um ambiente vivo, então ela tem que ouvir isso e ela tem que botar todo mundo com aquele sentimento de dono, de que eu realmente posso fazer a diferença. Então, fechando aqui, na minha opinião, é muito deselegante e desrespeitoso tratar os problemas da sua empresa ou da sua liderança nas redes sociais. Isso só demonstra que você não se sente parte da empresa, que não teve atitude para resolver o problema dentro de casa, ou então simplesmente preferiu sair e se colocar como vítima e ficar reclamando. Mas isso, meus caros, é a minha opinião. Eu não vou julgar a opinião de ninguém. Eu estou trazendo aqui a minha e o porquê que eu acho disso. O líder ele sempre vai ser responsável por quem ele contrata e por quem ele mantém. Se tem problemas, a opção é desenvolver ou agradecer pelo tempo que teve lá e colocar uma outra pessoa que talvez desempenhe um papel melhor ali. E a mesma coisa para o liderado. Se você não está se dando bem com a liderança, comunica a empresa, tenta trocar de área, de departamento, de liderança. E se mesmo assim não der certo, gente, quem é que gosta de ficar sofrendo numa empresa sendo maltratado? Ninguém. Você vai sair. Agora, não é sair para ficar reclamando, se colocando como vítima, é sair porque você tem que buscar alguma coisa mais alinhada com o que você está procurando. Simplesmente assim. E esse foi o tema polêmico dessa semana. Da semana passada, né? E essa semana é bem provável que eu coloque mais conteúdos aí para vocês, para colocar os episódios em dia. E se vocês tiverem qualquer tema que vocês achem interessante, é só mandar para mim, deixa o seu comentário, o seu review. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.